física, um corpo negro é aquele que absorve toda a radiação eletromagnética que nele incide. Nenhuma luz o atravessa, somente em casos específicos, nem é refletida. Um corpo com essa propriedade, em princípio, não pode ser visto. Daí o nome corpo negro. Apesar do nome, corpos negros produzem radiação, o que permite determinar qual a sua temperatura. Em equilíbrio termodinâmico, ou seja, a temperatura constante, um corpo negro ideal irradia energia na mesma taxa que absorve, sendo essa uma das propriedades que o tornam uma fonte ideal de radiação térmica. Na natureza não existem corpos negros perfeitos, já que nenhum objeto consegue ter absorção e emissão perfeitas. Independentemente da sua composição, verifica-se que todos os corpos negros, à mesma temperatura T, emitem radiação térmica com o mesmo espectro. De mesmo modo, todos os corpos com temperatura acima do zero absoluto emitem radiação térmica. Conforme a temperatura da fonte luminosa aumenta, o espectro de corpo negro apresenta picos de emissão em menores comprimentos de onda, partindo das ondas de rádio, passando pelas micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e radiação gama. Em temperatura ambiente, cerca de 300 Kelvin, corpos negros emitem na região do infravermelho do espectro. À medida que a temperatura aumenta, algumas centenas de graus Celsius, corpos negros começam a emitir radiação em comprimento de onda visível ao olho humano. A cor branca do Sol corresponde a uma temperatura superficial na ordem de 5.750 kelvins. A primeira menção a corpos negros deve-se a Gustav Kirchhoff, em 1860, em seu estudo sobre a espectrografia dos gases. Muitos estudiosos tentaram conciliar o conceito de corpo negro com a distribuição de energia prevista pela termodinâmica, mas os espectros obtidos experimentalmente, ainda que válido para baixas frequências, mostravam-se muito discrepantes da previsão teórica, quase uma catástrofe, explicitada pela lei de Huygens para a radiação de corpo negro. Uma boa aproximação dos valores para o máximo de emissão para cada temperatura era dada pela lei de Wien, porém foi Max Planck que, em 1901, ao introduzir a constante de Planck como mero recurso matemático, determinou a quantização da energia, o que mais tarde levou à teoria quântica que, por sua vez, rumou o estudo e surgimento da mecânica quântica. Diferentes cores das estrelas são um bom exemplo de corpos com espectros de corpo negros. As estrelas mais avermelhadas, como Antares, classificadas como tipo M no diagrama HR, têm as menores temperaturas superficiais, enquanto as estrelas mais azuladas, como Rigel e Sirius, com classificação O ou B no diagrama HR, têm temperaturas superficiais bem maiores. Os materiais que, quando aquecidos, tornam-se incandescentes, também são bons exemplos de como a temperatura de um corpo interfere na sua emissão. Filamentos de lâmpadas incandescentes e uma barra de ferro aquecida são exemplos presentes no cotidiano que emitem radiação em espectros próximos aos de corpo negro. Materiais utilizados: 2 latas de alumínio iguais, tinta preta e branca, 2 termômetros, uma lâmpada de 100 watts com interruptor para ligar e desligar. Uma lata deve ser pintada de branco e a outra de preto. Coloquei dentro de cada uma um termômetro. Eles devem ficar em posições iguais em cada lata. Quando os termômetros marcarem a mesma temperatura, coloquei ambas as latas próximas de uma lâmpada em torno de 10 cm de 100 watts ligada. Tomei a cada 30 segundos a temperatura das 2 latas, até que não houvesse mais aumento de temperatura. Logo após, removi a lâmpada
e anotei as temperaturas a cada 30 segundos novamente. Este experimento visa demonstrar que a luz contém energia, chamada de energia eletromagnética, e que esta pode ser emitida ou absorvida pela matéria. Em especial, todo corpo emite e absorve luz. Isso porque todo corpo converte energia térmica ou interna em radiação eletromagnética. A essa luz emitida chamamos de radiação térmica. Quanto maior a temperatura do corpo, maior a quantidade de luz por ele emitida. E quanto maior a quantidade de luz absorvida, para que o corpo mantenha constante sua temperatura, mais luz ele também tem que emitir. Se uma superfície é negra, por exemplo, isso significa que ela absorve mais luz do que uma superfície branca, tendendo a esquentar-se. Ao se tornar mais quente, a superfície negra também tende a emitir mais luz. Os dados obtidos em uma versão deste experimento foram: